Olá, amados irmãos, irmãs, bom dia. Que Deus venha os abençoar pela manhã. Amém? Eu quero deixar algo aqui da parte de Deus, falar um tema, um pequeno tema aqui, sobre açoites. Açoites verbal. Nós sabemos que açoites são chicotadas, né? Que os negros, no tempo da senzala, tomavam, né? No tempo lá dos apóstolos, né? Então eu quero estar lendo em 2 aos Coríntios, no capítulo 11, no verso 20 em diante, para nós entendermos sobre o sofrimento do apóstolo São Paulo. A Bíblia nos relata, dizendo aqui em 2 Coríntios 11 e 20, em diante diz: Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Tá vendo? Mas no que qualquer tem ousadia, né? Ousadia, coragem, né? Qualidade. Qualquer que tenha ousadia, abre parênteses, com insensatez falo, fecho parênteses. O apóstolo São Paulo diz sobre a insensatez, como insensatez falo, né? Como falta de juízo, como uma loucura, como falta de bom senso, né? Como de ponderação, como imprudência, algo assim, como insensatez falo. Também eu tenho ousadia, quer dizer, eu tenho coragem, qualidade, né? Por que, amados? Por que Paulo diz isso em seu sofrimento? Porque tudo que ele estava passando, ainda ele estava tendo coragem, ele estava ainda tendo qualidade, estava aguentando os açoites das pessoas contra ele. Açoites verbal, açoites batendo no seu rosto, e as pessoas achando que ele estava fraco. Aí que ele estava forte, né? Então diz aqui, são hebreus? Também eu, Paulo diz. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Fecha parênteses. Abre aspas. Não. Abre parênteses, fecha parênteses. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Quer dizer, Paulo sofreu mais. Paulo aguentou mais os açoites, né? Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 40 de açoites, menos um. Vamos entender. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez foi apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. E em viagem muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos.
em trabalhos e fadiga, em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amém? Então, deixo pela manhã, amado irmão, irmã, ouvinte, esta passagem, um pouco falando da vida do apóstolo São Paulo, falando sobre o açoite. Então, levantei esse pequeno tema falando sobre açoite verbal. Às vezes, um irmão, uma irmã vem, te açoita, te fala algo que te entristece o seu coração, aí você fala assim, eu não vou mais na igreja, eu não vou olhar mais nesse irmão, não gosto mais desse irmão, desvio desse irmão, dessa irmã, não quero saber, né? Ele não tem o Espírito Santo, às vezes fica colocando muitas coisas na mente, mas devemos ser fortes. Por quê? Paulo diz, quando estou fraco, aí eu estou forte. Então, às vezes, Deus permite que as pessoas venham e açoitam as nossas vidas no lado espiritual para nos testar. Amém? Para nos testar. Verbalmente falando, para nos testar, para ver como está a nossa fé em Jesus Cristo. Como é que está a nossa... o lado, a nossa pressão ali, como está o lado, como se diz, Senhor, o lado da fé, mas o lado da base, a base, como é que está o seu alicerce, a palavra correta, como é que está o seu alicerce, se o seu alicerce vai aguentar ser açoitado, aguentar tremor de terra, aguentar para ver como é que está o seu alicerce, senão as suas paredes espirituais não são subidas, não vão aguentar a pressão, os açoites do terremoto, não vão aguentar os açoites, amém? Então é isso, Deus permite alguém vir e te açoitar verbalmente, até te humilhar, só para ver a sua fé, onde está afirmada, amém? Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha um ótimo dia. Amém.